Olá, pessoas! Então, dando continuidade à nossa aula de anatomia do sistema tegumentar, vamos entrar agora propriamente na estrutura da pele, ok? Qualquer dúvida, qualquer comentário, me mande um e-mail, deixe o comentário que eu entro em contato com vocês. Bora lá! Então, quando eu penso em estrutura da pele, eu disse para vocês na aula anterior que a pele é constituída por duas regiões, a epiderme e a derme. Essa parte amarela aqui embaixo, o tecido gorduroso ou a hipoderme, ela não faz parte da pele. Então, classicamente, pele é constituída por epiderme, a camada mais superficial, e pela derme, a camada mais profunda. Epiderme é essa camada que vai descamando diariamente, a todo momento, né, composta por células mortas, que tem essa função inicial de barreira aí. Beleza? Então, lembrando, epiderme e derme. Em um maior aumento aqui, nesse esquema, nós podemos ver justamente isso. A epiderme e a derme. Todas as estruturas relacionadas com a vitalidade da pele, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, terminações nervosas, glândulas, elas se encontram na derme, ok? Então, a epiderme é essa camada superficial e a camada de manutenção da vitalidade da pele é a derme. Nessa camada, nós encontramos ainda um músculo liso, chamado de músculo eretor dos pelos, né? É esse músculo que é controlado lá pelo nosso hipotálamo. Lembra que eu falei para vocês, quando estamos com frio, existe uma resposta do sistema nervoso central que provoca o arrepio, ou o reflexo de piloereção. É a contração desse músculo aqui, músculo eretor do pelo. Quando nós estamos com calor, né, aí a liberação da glândula sudorífera, ou sudoríparas, né? E as glândulas sebáceas produzem, então, o nosso sebo, que mantém essa oleosidade da pele, alguns mais, outros menos. Além disso, nós temos aqui o bulbo do pelo, as terminações nervosas, que vocês já viram, que formam aqueles receptores que informam para o nosso sistema nervoso central sobre a sensibilidade geral, né? Lembra da sensibilidade geral. Então, vamos lá. Então, a epiderme, ela é uma região constituída por algumas camadas, e nessas camadas nós temos células. Basicamente, 4 tipos de células: os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e as células de Merkel. Queratinócitos, que promovem para nós a impermeabilização da pele, melanócitos relacionados com a pigmentação, Langerhans são células que promovem a resposta imune, e as células de Merkel, ou discos de Merkel, relacionados com a sensibilidade. Vamos ver isso. Nessa imagem, então, nós podemos observar justamente isso. Os queratinócitos, os melanócitos, as células de Langerhans e os discos de Merkel, ou células de Merkel, que são relacionadas com a sensibilidade. Olhando num esquema e olhando num corte histológico, né, micrografia de uma parte da pele, a gente pode observar aqui queratinócitos que começam a sua produção aqui na camada basal. Então, aqui eu ainda tenho queratinócitos vivos, né? À medida que esses queratinócitos vão exteriorizando, vão ficando mais superficiais, eles morrem, né? E formam aquela camada de células mortas na nossa pele. Então, são os queratinócitos aqui. Então, os queratinócitos, eles produzem para nós queratina, promovem proteção contra calor e micro-organismos e ainda tem a função impermeabilizante da pele. Quando nós ficamos muito tempo na água, vocês percebem que a pele fica mais enrugada, é justamente por conta da absorção de maior quantidade de água por essa camada da pele. Os melanócitos, que são as células responsáveis pela produção da melanina, e essa melanina
confere cor à pele, lembrando que existem variações na coloração da pele, porque esses pigmentos eles variam em cor, né? A função primordial desses melanócitos, né, produzir melanina, e com isso promover uma proteção contra a radiação ultravioleta da luz solar, né? Algumas pessoas são mais susceptíveis a lesões provocadas pela radiação solar do que outras, né? Pessoas de pele branca, de pele muito clara, por exemplo, têm essa proteção menor e acabam, com o passar dos anos, né, desenvolvendo tumores, muitos deles tumores malignos ou cânceres, né? Por exemplo, melanomas, que são câncer de pele, é um dos tipos de câncer de pele dos mais agressivos. Então, quando eu observo na estrutura da pele e eu vou observar as variações na pigmentação da pele, eu vou perceber que a estrutura é mais ou menos parecida. A quantidade de melanócitos é mais ou menos parecida em indivíduos tanto de raça branca quanto de raça negra. O que muda, então? Muda-se são os pigmentos dessa melanina, né? Então, a concentração dos pigmentos da melanina que confere a cor da pele. É o que está explicado aqui, né? Então, a cor da pele ela é determinada por fatores genéticos, exposição à luz e hormônios, sendo que os genéticos são os principais responsáveis pela variação na cor da pele, né? Porque uma vez que nós temos aproximadamente a mesma quantidade de melanócitos, vejam, isso é importante, não é aquela história, o indivíduo da raça branca tem menos melanócitos, o indivíduo da raça negra tem mais melanócitos, a quantidade aproximadamente é a mesma. O que muda então? O que muda, né, na cor da pele é a quantidade e o tipo de melanina que é produzida, tá? Então, a determinação da cor da pele, da cor do cabelo, da cor dos pelos, depende não da quantidade de melanócitos, mas da quantidade de melanina e ainda de qual é a cor que essa melanina possui. Se é castanho, castanho claro, castanho escuro, negro, branco, né? A mutação de um gene pode provocar, então, um albinismo na qual eu não tenho coloração da pele. Então, isso é importante que vocês saibam. As células de Langerhans, como eu disse para vocês, são macrófagos intraepidérmicos. Então, aqui em verde, bem destacado, tem esse macrófago aqui, que é uma célula de Langerhans. Aqui eu tenho outra célula de Langerhans, agora com outra coloração. Aqui embaixo, com esses prolongamentos, é um melanócito. E aqui identificado o melanócito. É muito comum nós observarmos na pele, na camada basal da epiderme, essas células em intensa atividade mitótica. Olha aqui, ó, né? Então é comum que isso aconteça, ok? As células de Merkel, os discos de Merkel, são relacionados então com a sensibilidade. Beleza? São receptores. Nós já vimos que receptores são terminações nervosas, então são as extremidades distais, né, de um neurônio. Então essa epiderme, galera, ela possui camadas. Da camada mais profunda para a mais superficial, nós vamos ter o estrato ou camada basal, que é essa daqui. Nessa camada basal, eu tenho uma intensa atividade de mitose, então muitas células vão sendo produzidas, e à medida que essas células são produzidas, elas vão subindo, elas vão empurrando as demais. Então, a camada basal é essa camada inicial, as células produzidas nessa camada basal, elas vão subindo, formam o estrato espinhoso. No estrato espinhoso, as fibras de queratina e os corpos lamelares se acumulam. Então, eu tenho um acúmulo de células aqui, de corpo celular de queratina. Né? Acima do estrato espinhoso, eu tenho um estrato granuloso, porque eu tenho grânulos de queratohialina. Nesse estrato granuloso, né, olha aqui,
Os grânulos de querato e hialina se acumulam, né? Os corpos lamelares liberam lipídios, as células morrem. Então, no estrato basal, células vivas, estrato espinhoso, células vivas, no estrato granuloso, em partes as células estão vivas e em parte as células estão morrendo. Morrendo por um processo chamado de apoptose. Tá? E aí, em seguida, eu tenho dois outros estratos. O estrato lúcido e o estrato córneo. Então, as células mortas, elas vão formando essas camadas, e à medida que novas células são produzidas, vão empurrando todas essas células para cima, eu tenho a descamação. A gente vai perdendo essas camadas mais superficiais, ou por atrito, ou por esfoliação. Né? No caso do banho, por exemplo, quando você vai tomar um banho, você passa o sabonete, passa a esponja, né? E você acaba retirando um pouco dessa camada celular, dessa camada aqui, né, do estrato córneo. Okay? Quando você toma sol, por exemplo, você bronzeia e a pele começa a descascar, aquele descascar é que está soltando o estrato córneo. Ok? E aí, resumindo essas camadas, é o que nós temos aqui. O estrato basal, essa mais escura, intensa atividade mitótica, né, de mitose. O estrato espinhoso, então basal e espinhoso, células vivas. O estrato granuloso, aqui as células começam a morrer. Vocês podem perceber isso. Olha, eu tenho células com núcleos e eu tenho células que já perderam núcleo. Então são células que estão morrendo. Depois que as células morrem, elas formam dois outros estratos, o lúcido e o córneo. Beleza? Então isso aqui então, é a nossa epiderme e aqui a nossa derme. Essa junção papilar aqui é importante que vocês percebam, que vocês guardem essa característica, né? Porque possibilita o aumento de superfície. Ok? Vamos lá. Bom, então à medida que nós temos a camada superficial, que é a epiderme, com seus estratos, nós temos agora a derme, que é a maior parte, né, a maior porção da pele é a derme. Eu tenho então tecido conjuntivo, fibras colágenas, fibras elásticas, vasos sanguíneos, nervos, glândulas, terminações nervosas. Então, nesse estrato, nessa camada da derme, é a camada responsável pela vitalidade da nossa pele. Então, a nutrição da pele, ela chega através da derme. A epiderme, ela recebe sangue nessas regiões papilares aqui, ó, por difusão. Então, na epiderme eu não tenho vascularização, tanto é que quando você descama, você arranca a epiderme, não sangra. Né? Você pode puxar um pouquinho a camada epiderme, passar uma agulha pela epiderme que você não vai sentir dor. Por quê? Porque eu não tenho terminação nervosa. Eu só vou sentir dor quando essa perfuração atingir a derme. Tá? Então a derme ela é responsável por essa vitalidade da nossa pele. A derme é formada por duas regiões importantes. Duas regiões. A região papilar e a região reticular. Região papilar, o próprio nome já fala. Por quê? Porque formam essas cristas aqui, ó, essas papilas dérmicas. Então, essas papilas dérmicas, elas aumentam a área de superfície, aumentam a área de contato com quem? De contato com a epiderme. Então, essa parte mais clara, em rosa mais claro, é a nossa região papilar. Essa parte mais escura é a nossa epiderme. Beleza? Bom, nessa região papilar, nós temos então os receptores, né, que são as terminações nervosas. São terminações nervosas responsáveis pela sensibilidade geral. O que é a sensibilidade geral mesmo? Nós já vimos isso. Tá? Se vocês não se lembram, voltem na aula anterior, dê uma pesquisadinha lá que vocês vão saber, vão se relembrar sobre isso. Lembrando também que a região papilar, ela é responsável por 1/5 da espessura total, né, da nossa derme.
Tá? Já a região reticular é uma porção profunda da derme, representa 4/5 da espessura total. Então aqui eu tenho região papilar e aqui embaixo a região reticular. Quando eu observo numa imagem de microscopia eletrônica de varredura, essa região reticular, ela se mostra dessa forma aqui, ó. Então eu tenho fibras, né, fibras elásticas, fibras colágenas que formam essa rede de fibras que proporcionam resistência e elasticidade para a pele. Então, quando você dá um beliscão na pele, você puxa, né, forma uma camada, uma dobra e dá um beliscão. Todo mundo já levou isso, ou já fez isso. A pele não se rompe com facilidade porque nós temos as fibras elásticas e as fibras colágenas. À medida que nós envelhecemos, essa resistência e essa elasticidade, elas vão se perdendo. Por isso que em indivíduos mais idosos é muito comum que ocorra a lesão na pele. Então, quando você puxa a pessoa pela pele, a pele se rompe. Tá? Então, muito cuidado quando vocês manusearem idosos, porque a pele pode se romper com pouca tração, com pouca força. Né? Você, às vezes, não tem intenção de machucar, mas você pega um pouco mais forte, a pele se rompe. É o que não aconteceria, por exemplo, em indivíduos mais jovens. Beleza? Então, lembrando que região papilar, responsável por aumentar a superfície de contato. Ainda, nessa região papilar eu tenho terminações nervosas, tenho vasos sanguíneos que promovem a difusão de nutrientes para a epiderme, e com isso mantém o metabolismo da epiderme. Já na região reticular, nós temos fibras elásticas e colágeno que formam uma rede, e essa rede tem função de resistência e elasticidade. Beleza? Vamos lá. Então, só relembrando, né, nessa imagem justamente bem parecida com a anterior, então eu tenho lá a nossa camada ou extrato da camada reticular e aqui a camada papilar. Então, a papilar são essas elevações aqui, né? E toda aqui é a camada reticular. Então, aqui 1/5, aqui 4/5. A grande maior parte da pele ou da derme é a camada reticular. Com isso, nós chegamos a algumas informações que são peculiares. A primeira delas são as cristas epidérmicas. Essas cristas são formadas a partir do terceiro mês de gestação, são projeções da epiderme em direção à derme, aumentam a área de superfície e tem como eu posso explicar para vocês? É um antiderrapante natural, né? Então, a nossa mão e o nosso pé possuem essas cristas, que vocês podem observar aqui, que tem função de aumentar a capacidade de preensão do pé e da mão. Essas cristas têm um padrão individual e único, que são as nossas impressões digitais. Né? Com isso, nós temos a nossa individualização. Né? Agora, pessoas que trabalham em carvoarias, pessoas que têm muito atrito, ou que queimaram os dedos, acabam perdendo essas impressões, essas cristas epidérmicas, né? E acabam não se formando mais. Tá? Uma outra coisa importante, um outro dado importante, são as linhas de clivagem da pele, ou seja, as linhas de tensão. Né? Então, a nossa pele, vocês podem observar aqui, na face eu tenho direções dessas linhas de tensões, no tórax eu tenho outra forma, e nos membros outras formas. Ou seja, são formas de aumentar a resistência à tensão para essa pele. Né? Então, o que isso nos representa, então? Quando o indivíduo vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, e aí eu tenho um corte. Quando esse corte é no sentido das linhas de tensão, veja aqui, uma incisão feita em sentido transversal às linhas de clivagem pode abrir fendas. E a cicatrização, né, gera uma cicatriz maior.
é como se fosse essa imagem aqui, ó. Tem uma cicatriz muito grande porque você cortou as linhas de clivagem da pele. Quando esse corte é paralelo às linhas de clivagem, eu tenho uma fenda menor, uma cicatrização mais rápida e cicatrizes menores, né? Então, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, uma cesariana, por exemplo, o corte é feito paralelamente a essas linhas de clivagem, linhas de tensão. Em alguns países, no Japão, por exemplo, ainda se faz esse corte vertical, né? E aí a cicatriz fica muito grande, né? Esteticamente é pior uma incisão vertical do que uma incisão horizontal. Beleza? Vocês devem perceber isso em vocês mesmos, né? Vocês devem ter cicatrizes no joelho, por exemplo, na mão. Quando essas cicatrizes, esses cortes são paralelos a essas linhas de tensão, a cicatriz é pequena. Quando esses cortes são verticais ou são transversais, seccionam essas linhas de tensão, a cicatriz ela é maior. Beleza? Verifiquem isso, dê uma olhadinha. Matem essa curiosidade. Beleza? Essa é a nossa segunda parte da aula. Nós temos uma terceira parte ainda, que vai falar alguns aspectos dos anexos da pele e alguns aspectos clínicos. Espero que vocês tenham gostado. Bom estudo e qualquer dúvida, deixe uma mensagem aí. Um abraço, até mais.